E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um Hangout. O tema de hoje é tão lindo, tão especial. Eu separei aqui algumas histórias, algumas coisas bem especiais sobre o amor de Deus. E eu quero que você, com muita alegria, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você pode se inscrever também, tá? No nome de Jesus, nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal, já deixando seu like para você que já conhece o nosso trabalho, para você que não conhece, ainda está desconfiado, vamos ver se esse negócio presta. Não se preocupe não, meu amigo, contanto que depois que você assistir o vídeo, você nos ajude a compartilhar, a se inscrever aqui no canal e a deixar seu like. Antes de começarmos e adentrarmos na palavra, nós vamos ter um momento de adoração muito especial agora. Lá da igreja, os meninos gravaram uma canção tão linda e eu quero que você abra o seu coração e medite nessa canção e também adore junto com a gente. Vamos lá! Oi, gente, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor junto comigo e também com meu amigo Alisson. Vamos lá? Sei que os teus olhos sempre atentos permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É isso aí. É com você, Rafli. Glórias a Deus, aleluia, que maravilha poder adorar o Senhor. Gente, o tema de hoje ele é muito especial, fala muito ao meu coração. Eu lembro quando eu ainda era uma criança e eu olhava assim para os missionários e dizia assim, na minha cabeça, no meu coração, meu Deus, o que leva uma pessoa dessa a deixar todo o conforto, deixar tudo que lhe é conhecido para viver numa outra realidade, para pregar o evangelho, se pode ser pregado aqui para outras pessoas, né, pertinho de casa. Gente, ao longo de todos esses anos, uma coisa eu aprendi. O que nos move é o amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo, inclusive o medo de viver em outra nação, de viver até mesmo em outro estado, ou até mesmo o medo, a timidez de se aproximar de alguém para falar sobre alguma coisa, inclusive sobre pregar o evangelho. O amor de Deus, ele nos faz gigantes, ele nos faz completos. O amor de Jesus, ele nos coloca no lugar de completude. E o amor de Deus, ele precisa ser compartilhado. Também uma canção, quando eu era criancinha, da criança diante do trono, ela falava assim: quando a gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar para os outros também. Não podemos guardar para nossa vida toda, vamos compartilhar o que a gente tem. Aí eles diziam assim: eu quero te contar que Jesus vai te fazer bem. Essa musiquinha eu sempre cantava, mas depois já de alguns anos foi que eu comecei a entender, de fato.
aquilo que é precioso para nós, nós temos a alegria de poder compartilhar. Sempre quando a gente tem uma boa notícia, algo assim extraordinário acontecendo com a gente fica doido assim, né, para contar para as pessoas que nós amamos e até desconhecidas. Às vezes a empolgação é tão grande, né? Passei na faculdade, vou entrar na faculdade federal. A gente sai contando até para as pessoas que a gente não conhece, né? Assim? Pois é. Quem vive no Evangelho, quem vive uma vida para Deus, tem a mesma sensação ao compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Rotineiramente, na verdade semanalmente, eu estou aqui no nosso canal falando sobre muita coisa, muitas temáticas que o Espírito Santo coloca na minha boca, no meu coração, para vir aqui me comunicar com vocês. E eu estou sempre empolgado, sempre sorridente, sempre feliz. Não é porque aqui eu estou atuando. Quem convive comigo sabe que eu falo desse jeito mesmo, mas é aquilo que me move, é aquilo que me deixa, sabe, feliz, completo. É falar sobre o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que nós não conseguimos colocar numa caixinha ou até mesmo rotular o que é o amor de Deus ou como deve ser o amor de Deus para o homem. Hoje eu quero te trazer um pouco mais de entendimento a respeito do amor que aproxima, o amor que faz com que nós cheguemos até mesmo para aquele que é diferente de nós. E como uma das bases que nós precisamos ter, né, sempre a palavra de Deus, mas como uma das bases bíblicas, eu quero começar com 1 de Coríntios, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 23, que diz o seguinte: Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Isso aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, e se destinando a esse pessoal aqui da sua época. Presta atenção. Ele diz assim: preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Neste caso, qual é a minha recompensa? Qual é a minha recompensa? E que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Aleluia! Chega, sabe, eu fico emocionado, tocado profundamente com essa realidade tão linda, descrita aqui de maneira tão maravilhosa. Que de fato, quando somos contagiados pela glória de Deus, quando somos tocados pela presença de Deus, isso é tão poderoso que não pode morrer em nós mesmos. E nós começamos a discernir e aprender com o Espírito Santo a como eu posso tornar acessível aquilo que eu carrego. E com essa figura tão linda dos missionários, nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo invadindo as nações, o próprio Jesus. Jesus é o Deus missionário. O Jesus Todo-Poderoso que nós conhecemos da palavra é um Jesus missionário. Ele deixou toda a sua glória, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi para dentro de uma cultura que não era sua. A cultura dele, imagine lá no céu, detendo toda a glória, todo o poder, vivendo, sabe, numa majestade incrível. Ele vem agora se sujeitar, até mesmo precisar, né, usar o banheiro, precisar comer, precisar estar sobre a lei mosaica, a lei dos judeus e viver dentro de uma cultura. Jesus se fez como um de nós. Emanuel, Deus conosco, uma das suas traduções também é Deus como um de nós. Ele se fez por nós, ele se fez como um de nós, entendeu as nossas dores, a complexidade das relações humanas, para que pudéssemos nele encontrar a perfeição e encontrar um caminho para seguir. Ele é o caminho. Quando olhamos para Jesus, mesmo se colocando ali plenamente homem, plenamente Deus, ele não pecou, ele não errou. Então Jesus é a perfeição.
Mas precisamos lembrar que essa perfeição toda foi vivida na carne, foi vivida aqui na terra. Não podemos de forma etérea colocar Jesus como sendo algo extremamente distante de nós. Pelo contrário, Jesus fez questão de se aproximar da nossa realidade em todos os aspectos, para que pudéssemos, através da cosmovisão dele, poder encarar o mundo, inclusive os diferentes de nós. Amém? Glória a Deus! E uma das histórias que eu, enfim, separei aqui, quando eu estava estudando um curso tão lindo, Perspectivas, que é um curso missiológico que traz perspectivas bíblicas, antropológicas, enfim, missiológicas a respeito da missão de Deus de levantar a adoração em toda a terra. Uma das histórias que eu escutei lá a respeito do que o missionário tem que fazer, né? Um jogo de cintura. Quem é missionário que está me assistindo aqui sabe. A gente tem que se desdobrar quando chega numa cultura para entender, discernir a cultura e tentar levar Jesus, encontrar ali um meio para levar Jesus para a realidade daquela pessoa. Eu lembro que uma das histórias até que eu achei engraçado foi quando um grupo de missionários, acho que foi um casal de missionários, chegou numa tribo indígena, onde, obviamente, dentro da realidade deles, eles não conheciam o que é um pão. Pão. Não sabe o que é pão. Não sabe o que é vinho, suco de uva, eles não conhecem essa realidade, não faz parte da cultura deles. E quando esse casal foi traduzir a Bíblia, eles não colocaram Jesus, que Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Eles colocaram que Jesus era a mandioca viva que desceu do céu. Isso pra gente soa muito engraçado, não é verdade? Mas para a realidade daquela tribo, daquelas pessoas, era algo de extrema importância. Era a base da sua alimentação. Então, quando eles liam a própria Bíblia, traduzida para o seu próprio idioma e para a sua cultura, eles entendiam que Jesus, ele é a essência de todas as coisas, ele é a necessidade básica de todas as coisas que proveio do céu para suprir as nossas necessidades ali no Calvário, se entregando, morrendo por nós. Ele é o meu alimento e em memória dele eu posso ceiar juntamente com a minha tribo comendo uma mandioca. E eu vi também relatos, enfim, de lugares, como eu falei, que não conhecia vinho, que não conhecia o suco de uva e trocou ali por um suco de beterraba, por uma groselha. E, gente, isso é amor de Deus. Jesus, ele não está preocupado com a estética, Jesus não está preocupado com a maneira que as coisas estão sendo conduzidas, né? De tanta ditadura europeia, de tanta coisa, né, dos americanos também, para nós aqui, imputando em nós uma cultura que não era nossa, até das vestimentas, que não é a realidade de um país tropical como o nosso, um país como o Brasil. As vestimentas, as canções, as palavras, muitas vezes, se tornavam praticamente uma xerox do que os europeus viviam, do que os norte-americanos viviam. E graças a Deus, com o resgate da nossa cultura dentro da igreja, hoje temos a liberdade de estar ministrando, adorando a Deus com intensidade, com alegria. E isso é viver o amor de Deus. O amor de Deus não é aquele que tenta fazer com que você se agrade dele. Jesus não precisa disso. Mas Jesus, ele é o Deus de toda a terra. Toda a terra, em sua plenitude, está debaixo, subjugada à soberania de Deus e Deus que criou todas as coisas, inclusive as diferentes etnias. Então, meu irmão, o amor de Deus, ele é acessível. Aquela velha história de tentar ministrar numa tribo indígena e colocar para que eles vistam as roupas que a gente usa e falar do jeito que a gente fala, isso não é o correto. Porque Jesus, quando veio estabelecer o seu reino na terra, ele não obrigou o povo de Israel, o povo judeu, a viver pela perspectiva da que ele vivia na eternidade. Mas ele ensinou o homem a ser homem. Aleluia! Isso é maravilhoso. Uma segunda história que eu posso falar aqui de algo que me tocou muito ao longo desses anos, caminhando com Jesus, ouvindo muitas histórias do campo missionário, foi uma história que eu ouvi recentemente, inclusive, acho que foi ano passado, de um grupo de missionários que chegou numa tribo também, num lugar, né, longínquo, distante, nos confins da terra. É isso que o evangelho tem que chegar, né, nos confins da terra. E quando eles chegaram ali para falar sobre Jesus, começaram a, enfim, derramar ali a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, e falar sobre o evangelho, o plano da salvação, da melhor maneira possível, com muito cuidado, com muito amor à cultura, o respeito à cultura deles. E foi muito interessante que depois que eles disseram tudo que tinha para dizer sobre Jesus, uma das pessoas responsáveis ali pela tribo olhou para a cara deles e fez: espera aí, gente, a gente já conhece esse cara, já ouvimos não só falar dele, nós conhecemos esse cara.
E eu tenho que dizer mais uma coisa, ele está enterrado aqui no quintal da gente. Eu fico imaginando a cara do grupo de missionários. Como assim? Porque até no túmulo vazio lá em Israel não tem nada. Como assim Jesus está enterrado aqui na tribo? E para surpresa deles, isso me toca muito, gente. Para surpresa deles, eles são levados para o lugar onde estava ali enterrado Jesus e descobrem que, né, o nome da pessoa que estava ali. Eles falam, não, foi fulaninho que viveu aqui conosco durante muitos anos, se eu não estou enganado, mais de 30 anos. E é esse cara que você está falando. Aí eles vão procurar saber, né, com a agência que havia enviado eles, quem era esse cara que estava ali há tantos anos. Resumindo a história, eles descobrem que tinha sido um missionário que estava ali sozinho, que tinha ido para aquele lugar há muitos anos. E com o seu testemunho, ele não tinha pregado assim o evangelho, no sentido de abrir a Bíblia e de, né, colocar ali, evangelizar, como se fala, né, as pessoas e de ensinar elas a serem crentes. Não. O que ele fez foi abrir caminho para que missionários no futuro viessem e aquela tribo já conhecesse através de um testemunho diário o que é ser como Jesus. Eu fico imaginando as vezes que ele orou pelos enfermos, as vezes que ele teve palavras de vida para liberar, conselhos, admoestações que ele teve, força abraçal que ele executou ali ajudando os homens, enfim, tantas coisas que ele fez ao longo de todos esses anos, sem precisar estar com aquela preocupação de estar falando, aceite Jesus, está aqui uma literatura, Jesus te ama. Com a sua vida, ele tocou aquela tribo e o caminho ficou aberto. Quando aqueles missionários fizeram ali o apelo, automaticamente a tribo inteira se rendeu a Jesus, porque conheceram Jesus primeiramente através do testemunho daquele missionário. Gente, isso é viver o amor de Deus, isso é liberar o amor que aproxima as pessoas. E um texto tão lindo, em 1 de João, capítulo 2, versículo 6, diz assim, aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia! Precisamos refletir Jesus nas pequenas ações, nas coisas que nós podemos fazer no nosso ordinário, no nosso comum, desde uma fila de um banco, até estar no hospital, até estarmos na escola, trabalhando, não importa. Se refletirmos o amor de Jesus, nós vamos aproximar as pessoas, porque muito mais do que ouvir o que você tem para falar, das suas opiniões religiosas, ou falar sobre a doutrina que você segue dentro da sua denominação, as pessoas anseiam em ver Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. É um testemunho diário, um testemunho vivo, um testemunho prático. Isso é liberar e viver o amor de Jesus. E refletir Jesus também, lá um dos salmos que eu quero aqui liberar sobre o seu coração, é o Salmo 136, versículo 1, ele diz assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, esse amor que dura para sempre precisa estar em nossa boca, rendendo graças ao Senhor e agradecendo, porque Jesus se deu por nós, se fez, sabe, aquele que se deu por nós, se fez como um de nós, se fez ali um cordeiro mudo, se dando por nós em todos os aspectos. Gente, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser vivido e nós com um coração grato, adorador, precisamos dar toda a glória a Deus por esse amor incondicional. E mais um texto para chegarmos agora ao fim do nosso vídeo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Se nós não vivemos mais, Cristo vive em nós. Esse amor ele precisa ser refletido em todas as áreas da nossa vida. Que você seja inspirado através dessas pequenas histórias que eu contei e através desses textos bíblicos que nós lemos juntos aqui. Que você seja inspirado a viver este amor que aproxima as pessoas e que não afasta. Independente dos seus posicionamentos ideológicos, políticos, enfim, da sua moralidade, lembre-se, Jesus, que é a figura central de toda a existência humana, se fez como um de nós, para alcançar essas pessoas, para nos alcançar. Nunca se esqueça disso, seja acessível, reflita Jesus, não seja aquele crente carrancudo, chato, que tem sempre uma opinião e fica como a gente brinca, né, vomitando santidade, falando, isso está errado, não sei o quê. Não seja essa pessoa,
com pobreza de espírito, com mansidão, com humildade. Reconheça que o amor de Jesus precisa ser transparecido através de pessoas que conectam pessoas e que não segregam e que não fazem acepção. Amém? Vamos orar. Nós estamos precisando tanto dessa palavra nesses dias, onde todo mundo tem opinião sobre tanta coisa, principalmente no Instagram. Nós precisamos lembrar que o amor de Jesus nos aproxima. Ô Jesus Todo-Poderoso, te pedimos perdão por todas as vezes em que tentamos colocar de goela abaixo na vida das outras pessoas o evangeliquez, aquilo que vivemos dentro das quatro paredes da igreja, que para muitos é normativo, mas que para o Senhor Jesus afasta. Te pedimos perdão pelas vezes em que tentamos acertar, mas erramos, falhamos nessa área. Queremos te pedir discernimento, sabedoria, para que possamos alcançar a nossa nação inteira e alcançar as nações da terra através do amor verdadeiro que lança fora todo medo. Jesus, ensina-nos a amar, ensina-nos a alcançar os outros através do teu amor e que possamos impactar a terra neste tempo, nessa geração, com um verdadeiro amor, no nome do teu Filho amado, no teu nome, no nome do Espírito Santo. Nós cremos que isso acontecerá. Amém. Aleluia! É importante que nós vivamos juntos em unidade aqui na terra, porque a gente vai viver em unidade na eternidade, né, minha gente? Se a gente vai viver junto lá no céu, vamos aprender a amar uns aos outros aqui, inclusive os que são diferentes de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Tamo junto e até a próxima.